Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. O transistor de efeito de campo, FET. 3. Análise de pequenos sinais para FET, parte G. Como a gente já viu, os FETs fornecem excelente ganho de tensão, alta impedância de entrada, baixo consumo de potência e boa faixa de frequência de trabalho, em corrente alternada. O equivalente do FET é expresso, então, dessa forma. Então, isso aqui é o equivalente que funciona para todo tipo de FET que a gente está estudando, e é o JFET e o MOSFET de intensificação e de depressão. As impedâncias que esse modelo tem, a gente olhando pela entrada, a gente tem uma impedância infinita, olhando pela saída tem uma impedância igual a uma impedância RD interna, que a gente chamou de RDzinho. Os parâmetros que a gente tem na folha de especificação dos FETs são YOS, para admitância equivalente, onde a gente encontra o nosso RDzinho, e o YFS, que equivale ao nosso GM, que é a transcondutância do transistor. Trabalhando com os MOSFETs do tipo intensificação, ou E-MOSFETs, a gente tem aqui o símbolo dele para o canal P e para o canal N, onde ambos funcionam com esse modelo que a gente já viu. No modelo, então, AC, de pequenos sinais para o MOSFET do tipo intensificação, a gente já viu que estabelecemos a transcondutância, que seria a relação entre a tensão VGS pela corrente de dreno, utilizando os pontos na curva de ID, aquela relação que a gente tinha naquela curva quadrática, que não é mais a equação de Shockley. E aí, a partir daí, derivando esse valor da corrente ID, essa função que a gente tem da corrente ID, a gente consegue chegar nessa equação aqui. A gente viu isso em detalhes na videoaula passada. O MOSFET de intensificação para pequenos sinais, então, com a polarização por divisão de tensão, é o que nós vamos estudar nessa videoaula. Então, aplicando aqui um sinal na entrada, eu vou ter aqui um sinal amplificado na saída, e como ele está sendo retirado sobre esse ponto do dreno, ele tem uma defasagem em relação ao sinal de entrada de 180 graus. Agora, a amplificação desse sinal vai ser definida em função dessa configuração por divisão de tensão. Circuito equivalente, matando-se as fontes de corrente contínua, a gente tem os resistores do divisor de tensão R1 e R2 em paralelo na impedância de entrada, e olhando a impedância de saída, a gente tem os resistores do dreno em paralelo com o RDzinho, que é a resistência do transistor. Então, a impedância de entrada ela pode ser expressa como R1 paralelo com R2, e o ZO, que é a impedância de saída, como RDzinho paralelo com RD. No caso, se o RDzinho for maior que 10 vezes RD, a nossa impedância de saída pode ser expressa como se fosse RD. O ganho de tensão, a gente vai analisar então a saída pela entrada, e utilizando esse modelo, analisando a nossa saída, que pode ser expressa como menos GM VGS, que é a corrente que eu tenho passando nesses resistores da impedância ZO em paralelo. Ou seja, meu VO é igual a menos GM multiplicado por VGS multiplicado pelo valor equivalente de resistor do RDzinho em paralelo com RD. Enquanto que o meu VGS, que está aqui, é o próprio VI. Daí eu consigo estabelecer essa relação de ganho, AV igual a VO sobre VI, onde o meu ganho AV, para essa configuração de polarização por divisão de tensão, é igual a menos GM multiplicado por RDzinho paralelo com RD. Caso o RDzinho seja
maior que 10 vezes RD, a gente pode aproximar então o meu ganho de tensão como menos GM multiplicado simplesmente por RD. Um exercício, determine a tensão de saída para o circuito da figura, onde a minha tensão de entrada aqui, VI, é igual a 0,8 mV. E o RDzinho é 40 kΩ. Normalmente, quando a gente pega um MOSFET, eu tenho aqui como dados do datasheet aqui a tensão VGS de TH, que é V de T, e tenho também o valor de K, que pode ser estabelecido através de dois pontos de funcionamento, ou pontos ON, né, de ID em relação a VGS, que a gente encontra na folha de especificação também. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai estabelecer os valores de polarização, encontrando aqui meu VG, e daí, utilizando a relação que meu VGS é igual a VG menos ID vezes RS, que é aquela tensão em cima desse resistor RS que está aqui. Vou traçar as curvas pelo método gráfico, vou encontrar o valor de VGS e de ID quiescente. Então eu tenho aqui o meu valor de VGS. A partir do valor de VGS encontrado, eu consigo então estabelecer meu valor de GM, que é igual a 2 vezes K, que já foi fornecido, multiplicado por VGS menos VGS TH. Isso vai me fornecer um valor de 1,44 milisiemens. O meu ganho, então, pode ser estabelecido como menos GM multiplicado por RDzinho paralelo com RD. Aí eu tenho fornecido o GM que eu calculei, o RDzinho que é fornecido, e o valor de RD, que é o valor da resistência do dreno. O ganho de tensão, então, ele foi igual a menos 4,39 vezes. Para encontrar, então, minha tensão de saída, que é o meu problema está pedindo, eu vou multiplicar o ganho de tensão pela tensão de entrada, ou seja, AV multiplicado por VI, que é menos 4,39 vezes 0,8 milivolts, e isso vai me fornecer uma saída igual a menos 3,5 milivolts. Então, meu VO é igual a menos 3,51 milivolts em relação àquela entrada que eu tinha de 0,8 milivolts. Em resumo, a gente tem então aqui a polarização por divisor de tensão do transistor MOSFET do tipo intensificação, onde a gente viu que os cálculos, devido a essa polarização, são semelhantes aos que a gente já tinha visto para outros transistores que usavam a mesma polarização do tipo divisão de tensão, e que vão fornecer os resultados agora dependente do quê? A minha característica do transistor, onde eu tenho aquela curva de transferência e a minha transcondutância GM, diferente do que eu tinha para o JFET e para o MOSFET. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.